Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus o anelo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, como agora, observando-nos, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar as instituições que promovem o presente evento, na pessoa do nosso querido amigo e colega de trabalho, Irabeni Nunes de Oliveira, em nome de quem cumprimento as demais associações jurídicas, médicos, de magistrados, de divulgadores, a Federação Espírita de Mato Grosso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pondera. Pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa fronte amada e bela. Mas a lua fitando o sol, com azedume reclama: mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, anela: pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbrella, porque não nasci eu um simples vagalume. Machado de Assis, o círculo vicioso. Este o foco das inquietações humanas, que em nada, em circunstância alguma, conquistam a tão sonhada felicidade. Em tempos como o que atravessamos, já não existem mais círculos viciosos, mas espirais viciosas. Vivemos momentos de tão grande importância na trajetória da humanidade, que parece estar com a razão José Herculano Pires quando diz que a humanidade atravessa o período de tensão máxima, em agonia das religiões. Porque quando as religiões começam a trepidar, a estiolar, tudo mais à volta se encontra ameaçado. Quando se fala em justiça, um bem essencial à saúde, à vida e à felicidade, nós devemos refletir sobre o que seguimos, que caminhos, que ideias, que paradigmas temos escolhido para as nossas opções. E num momento como o que atravessamos, quando o materialismo parece dominar pleno todos os recantos do planeta, é motivo de grande júbilo poder estar agora com os amigos aqui, refletindo sobre o paradigma espiritualista e o seu confronto com esse movimento mundial que parece levar o mundo para o caos. Não tivéssemos nós espíritas a mais serena convicção de que Jesus está no comando e o planeta não está à matroca, muitos de nós se desviaria do caminho. Aliás, o número de conflitos, de distúrbios, de transtornos, de enfermidades, de problemas que surgem em geral na humanidade hoje, a assola como uma hecatombe. Muitos esperam fenômenos extraordinários e a obsessão que assola o mundo hoje é um dos mais extraordinários, a exigir de nós um esforço redobrado no sentido de conter, de minimizar, de atenuar os efeitos deletérios dessas ideias. Quando vamos refletir sobre essa temática, procuramos desenvolver segundo o sumário que está exposto, né?
uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, partindo de dilemas que são de sempre. Nós continuamos vivendo dilemas que são bastante velhos. O maior deles data de 3 a 3 milhões e meio de anos atrás. O dilema entre a dor e o prazer. Enquanto australopitecos, nós, um dia, decidimos conter a dor e aumentar o prazer. E até hoje não nos demos bem com essa relação, não sabemos bem como desenvolver, fazer escolhas nesse caminho. O que o primeiro australopithecus que fez descobriu? Como tínhamos grande número de competidores em torno de nós, precisávamos comer, portanto atender às nossas necessidades fundamentais de sobrevivência, manutenção e reprodução. Precisávamos matar as presas rápido e o cheiro de sangue se alastrava logo e muitos competidores apareciam. Era preciso, desde logo, comer rápido e fugir. Até que o primeiro australopithecus, provavelmente já uma reencarnação de um espírito mais desenvolvido, refletiu sobre o seguinte: eu não vou comer agora, eu vou apenas matar e levar a presa para um lugar seguro. O primeiro australopithecus que fez isso aumentou muitíssimo o prazer, porque pôde acumular alimento por muitos dias, reduziu muito a sua dor, aumentou a sua clã e, a partir daí, começou a desfrutar de grande poder entre os seus. O dilema entre a dor e o prazer ainda não está resolvido entre nós. O retardamento de um momento de prazer pode ampliar-nos de maneira muito significativa a fruição posterior. A renúncia à posse desmedida pode gerar-nos um equilíbrio que ainda não desfrutamos. E é por isso que, ao longo da história, os dilemas iniciais ainda não foram resolvidos. Depois disso, caminhando pelo mundo com grupos nômades, há 30 mil, 12 mil para outros, 12 mil anos atrás, a primeira revolução, a revolução da agricultura. O ser humano descobriu, quase hominídeo ainda, que alguns terrenos produziam 1 por 100, 1 por 1000, e as sementes que largavam eram muito superiores à sua capacidade de conquistar alimento em torno, então bastava parar ali, aguardar que florescesse, ou explorar a natureza naquele sentido, e a partir daí, com a criação de instrumentos ainda primitivos e primários, o homem criou um outro grande problema, um dilema ainda não resolvido. O que fazer com o excedente? Porque ele já tinha muito mais para comer do que necessitava. Precisou se organizar, precisou dividir tarefas, fixou-se no terreno. Os mais habilidosos em determinada área cultivavam, outros dominavam os animais, os outros davam segurança, os outros cuidavam das crianças, dos menos aptos, e assim passamos por um segundo movimento que gerou um dilema até hoje não resolvido. O que a gente faz com o excedente? O que é necessário? O que é supérfluo? Questão 922 do Livro dos Espíritos, 3 regrinhas básicas de felicidade: a posse do necessário, a consciência do dever cumprido e a confiança no futuro. O que é a posse do necessário? Seguiram-se outras revoluções, como a Revolução Industrial, começada na Inglaterra, a automação, que levou à distribuição de riqueza, irradiou riqueza para as classes menos abastadas. A par disso, a exploração desmedida de quem tinha muito em detrimento dos que tinham pouco. A Revolução Francesa, da burguesia tomando poder, propondo uma igualdade de direitos na medida em que o poder político e econômico não era repartido de maneira igual. Seguiram-se, então, a independência norte-americana, a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, com a implantação do socialismo, e até hoje, à luz dos sistemas que conhecemos,
não encontramos saída. Não há solução. Seja no Ocidente, seja no Oriente, o que vemos é um processo de exclusão progressiva, privilegiando os mais aptos, os mais fortes, os mais poderosos, em detrimento dos hipossuficientes. A burguesia difunde o interesse individual, o utilitarismo, a competição como regra, a defesa intransigente da liberdade, o predomínio do valor-utilidade. De lá para cá, sob qualquer ponto de vista que experimentemos a vida, nós permanecemos como Milton Nascimento nos revela, ou sublinha. Por tanto amor, por tanta paixão, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. E ele repete: o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. O que nos faz caçadores de nós mesmos? O que nos dá a visão equivocada de não termos o suficiente? Tal como nos adverte o Livro dos Espíritos, confirmado por Ortega y Gasset, os nossos afãs são tão complexos que nós somos capazes de procurar aquilo que nos infelicita. Lutamos por algo que nos vai enfermar. Como diz o Dalai Lama, por não nos compreender, né? Vocês são muito estranhos. Vocês lutam a vida inteira, décadas, para acumular dinheiro, segurança e estabilidade. Depois gastam toda essa fortuna com remédios de uso contínuo, cirurgias complexas e enfermidades até a morte. Alguma coisa perdemos ao longo do caminho. Algum sentido da nossa vida ficou para trás. A anelada felicidade, e daí o nosso aplauso para a iniciativa, decorre da equivocada percepção de certos conceitos. Se justiça pode ser entendido como um bem essencial à saúde, à vida e à felicidade, o que é a justiça? O que é a saúde? O que é justiça? Como viver num sistema justo, tal como enuncia a nossa Constituição Federal, artigo 3º, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, um dos objetivos da nação brasileira. O que é isso? Na medida que teóricos e cientistas sociais do mundo todo estão a nos advertir que o que concebemos de mais perfeito para organizar a nossa vida está dando sinais de derruimento, de esboroamento, a ponto do professor de Direito Internacional Público da UERJ, no Rio de Janeiro,
dizer que o Estado tal como o compreendemos e foi concebido por Montesquieu está nos seus últimos dias? Onde foi que perdemos o endereço da nossa felicidade? Que conceitos compulscamos de maneira a, utilizando-os, infelicitarmos-nos? É sobre isso que vimos rapidamente refletir hoje. Se justiça é um estado ideal, um estado ideal de interação social, onde haja igualdade de oportunidades, de direitos, de possibilidades. Se a justiça é um laço, como quer Michel Reale, um laço que une interesses coletivos e individuais numa harmonia que possa satisfazer a todos, nesse sentido, a doutrina espírita é preciosa, porque delimita o direito individual a partir do direito do outro. A ideia de igualdade, tão presente em todos nós, porque a questão 621, ferida desde logo aqui na introdução do nosso encontro, marcou-nos a existência com um sistema perfeito. Todos nós sabemos exatamente o que convém e o que não nos convém. Se observarmos o princípio reitor de todas as coisas. O próximo, por favor. Curioso que as grandes mudanças da humanidade independeram dos homens, dos seres humanos, dizemos nós. Parece ter havido sempre a ação da providência, e é alarmante quando a gente verifica, segundo Fábio Conder Comparato, no livro Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, cordialmente sugerida, que passamos a ler com muito interesse, maravilhosa obra, nos traz essa notícia. Do século VII ou VIII ao século II a.C., foram enunciados os princípios que fixaram o eixo de evolução da humanidade. Século VII a II a.C. E reparem, na Pérsia, através de Zaratustra, Lao Tse e Confúcio na China, Pitágoras e Sócrates na Grécia, Deutero e Isaías em Israel, Buda na Índia, tais como a imortalidade da alma, o juízo final e a atuação do Espírito Santo e a regra áurea, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Pelo fenômeno da dor que o Australopithecus sentia, e nós ainda hoje mantemos esse sistema, há uma democracia, uma igualdade mundial. Todos sentem dor do mesmo jeito. E todos estão habilitados a um tratamento igualitário, na medida em que sabem exatamente o que convém e não convém o outro, na medida que lhe afeta. O interessante da captação desse texto é que essas grandes verdades foram enunciadas por mentes extraordinárias que não se conheceram e não se comunicaram. Há um livro de Martin Claret muito interessante chamado As 10 Maiores Religiões do Mundo. Entre as 10 maiores religiões do mundo, o princípio reitor é o mesmo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não há erro quanto ao direito, à justiça nesse sentido. Nenhum de nós vai errar quanto à justiça devida se levarmos em conta este paradigma. O problema é que não utilizamos, não usamos. Quase sempre o violamos nas oportunidades que nos são trazidas. Nós gostaríamos de apontar outro momento histórico que se dá entre o século XVI, a partir de Francis Bacon,
que enuncia, precisamos conhecer as leis naturais e delas sermos senhores, da mesma maneira que hoje, desconhecendo-as, somos seus escravos, a seguir com o método de Descartes e muitos outros, como Kant, Berkeley, Hobbes, Locke, Karl Marx, Soren Kierkegaard, Max Weber, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre e muitos outros. É curioso imaginar o porquê, qual a razão de, num período histórico tão curto, terem nascido tantas inteligências ao mesmo tempo, tantas propostas diferentes, tantas inferências, tantas teses, tantas teorias, para, com a maturidade intelectual da razão que se chegou, atingirmos um outro nível. Não é por acaso que o advento do Espiritismo, o Consolador Prometido, vem exatamente nessa época, que depois do primeiro período axial, quem chegou à Terra foi Jesus. E é Ele próprio que voltará à Terra após o segundo período axial. Aliás, Ele não voltará, Ele já voltou e se encontra entre nós agora. Conversávamos eu e o Romildo, vindo para cá, e há muitos na doutrina espírita que dizem que a perda do prestígio, da possibilidade de trabalho num ambiente como estamos agora vai desaparecer em breve, porque os físicos quânticos vão tomar as tribunas e vão demonstrar o que a gente vem tentando difundir há quase 2 séculos. Porque hoje, os físicos quânticos já atestam, e isso é possível perceber ainda hoje aqui, que há um nível de consciência coletivo que não é resultado da soma das consciências individuais. A intervenção desta consciência que envolve a coletividade transcende-a, proporcionando fenômenos de natureza concreta que é possível perceber. Como agora, se quiserem. Retornando à enunciação do pensamento de Jesus, quando diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. O fenômeno de quietude, de paz, de segurança, que tem sido produzido em ambientes onde a palavra, o texto, a energia, o pensamento de Jesus é difundida, é um fenômeno concreto, aferível, segundo os físicos quânticos, resultado de um princípio que é estudado por eles como forma de demonstrar a existência de Deus e da alma, chamado princípio de causação descendente, onde energias superiores, ordenadoras do universo, quando evocadas, comparecem com a sua característica, modificando o meio ambiente e todos os seres. Por isso, dizem eles, há 2 princípios reguladores do universo: princípio de causação descendente, princípio de causação ascendente. E tudo no universo é energia e consciência. Consciências individuais e uma consciência ordenadora de tudo e de todos, que nós chamamos de Deus. Muitos dos amigos que estão aqui, envergando o corpo de carne ou não, ao ouvirem a enunciação da prédica de Jesus, sentiram um frêmito interno distinto do que naturalmente sentem na vida cotidiana. É a presença de Jesus objetivamente entre nós, que quando ele disse: vinde a mim,
ele sugeriu que ele já estava conosco e alguma coisa precisaríamos fazer para ir a ele. É isso que estamos fazendo aqui agora. Quando cumprimos a regra áurea, imaginamos já ter atingido o topo, o cume da realização humana, né? Mas não é nada disso. No planeta de expiações e prova, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é o teto. Não é o teto, é o piso. Aliás, no mundo de expiações e prova, este é o teto. No mundo de regeneração, este é o piso. Mas Jesus não nos deixou órfãos quanto ao passo seguinte. Nós que nos candidatamos ao mundo de regeneração, cuja hora cósmica, profética já se iniciou, que gira em torno de 14, 15 anos, ela já se iniciou, não por nossa profecia, quem seríamos nós, mas pelas declarações de Bezerra de Menezes junto ao Conselho Federativo Nacional. Estamos vivendo os primeiros minutos da primeira hora do mundo de regeneração. É só pesquisar as declarações de Bezerra no Conselho Federativo Nacional. Afirmou ele que vamos experimentar os dias gloriosos do porvir, mas nos primeiros minutos da hora profética, que sob o ponto de vista cósmico são 14, 15 anos, nós estamos vivendo a penumbra da madrugada. Mas já vivemos os primeiros minutos da primeira hora do mundo de regeneração, do primeiro dia de regeneração. E se isso é verdade, podemos aguardar impactos profundos em nossa vida. Experiências individuais e coletivas que nos farão desidratar. Como diria o Chico, para crescer é preciso desidratar. E há dois modos fundamentais: transpirando pelo trabalho ou chorando pelo remorso. Mas desidratar, todos vamos. Aliás, todos nós queremos ser abençoados, né? E nunca paramos para refletir bem sobre o que significa essa palavra. Ser abençoado é estar bem suado. Bem suado de trabalho no bem. Porque quem não suar no trabalho do bem, não estará nunca abençoado. Não é possível estar abençoado trabalhando contra o bem. Não é possível ter saúde, os nossos amigos médicos sabem disso. Porque a saúde é parte da felicidade. Mas o que é saúde? Em 1948, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma meta, não é nem um conceito, mas o conceito é tão rarefeito, é tão difuso, tão impreciso, que ela disse ela, em 1948, que saúde é um certo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Esse conceito evoluiu. Hoje, esse bem-estar, que representa a saúde, diz respeito a um certo equilíbrio físico, psíquico, social, econômico, psicossocial, econômico, ambiental e espiritual. É o último conceito da Organização Mundial de Saúde Mental. Significa dizer que não há ninguém são aqui. Porque se você está bem física, psíquica, espiritualmente, sob o ponto de vista socioeconômico, raros de nós está. E desfrutar conjuntamente desse equilíbrio, desse holos, dessa atmosfera holística de equilíbrio físico, psíquico, socioeconômico, ambiental e espiritual, é, convenhamos, muitíssimo complicado. Daí vemos que, à luz dos próprios conceitos que estão aí para nós refletirmos e estudarmos, ser justo e ser saudável
é muito difícil. É muito complicado. E o que se vê no horizonte é muito pior do que a gente já conhece. Esse moço chamado Joseph Eugene Stiglitz, figura proeminente do governo Bill Clinton, prêmio Nobel de Economia em 2001, doutorado pelo MIT, Massachusetts Technology Institute Technology. Ele tem um livro, ainda não foi publicado no Brasil, chamado O Preço da Desigualdade, e lá no seu texto ele diz assim: minha experiência governamental informa que os que detêm o poder dizem acreditar que estão fazendo o melhor, o correto pelo interesse público, mas são maleáveis a aceitar sempre interesses especiais, cuja satisfação é sempre pessoal ou de grupos políticos ou econômicos. Significa dizer que não há justiça para todos. O poder econômico ainda tem uma enorme influência, desde a elaboração das leis até a sua aplicação. Vivemos num contexto de exclusão, onde a acumulação de riqueza faz parte de um grupo cada vez menor, em detrimento de um número cada vez maior de pessoas. O processo de exclusão é tão evidente que independe de demonstração. O que diz esse moço? Que o Estado democrático e social de direito está perigosamente ameaçado pelos sistemas políticos e econômicos de todo o mundo. Ou seja, não há como prover justiça a braços com interesses que temos experimentado, predominantemente econômicos e políticos. Diz Fábio Conder Comparato: a posição egocêntrica é um fermento de desunião e de desconcerto na vida social. É o caminho para a morte. Muitos de nós já estão mortos, embora o corpo ainda esteja vital. Ele já morreu. Ele já não faz parte desse sistema e não sabe. Há órfãos de pais vivos hoje em grande número e quantidade. A depressão se alastra no mundo pela indiferença social, indiferença dos familiares, porque o deprimido nem sabe que está, se não tiver alguém para observar e dizer: vem cá, por que você não quer sair? Por que você anda triste? Por que você não fala mais? Por que você está dormindo o dia inteiro? O que está acontecendo com você? Se não houver uma expressão de preocupação com o outro, o deprimido cai numa vala cada vez mais profunda. E o que leva não raro ao suicídio, que hoje é um dos principais fatores de morte no mundo. Entre jovens, o que é mais preocupante? Há países que os índices são alarmantes, dentre eles o Brasil. A opção pelo hedonismo, pelo prazer a qualquer preço, pelo utilitarismo, pelo materialismo nos tem levado à enfermidade, à infelicidade e à morte ainda em vida de muitos. E um programa como esse nos permite refletir aonde nós perdemos o fio da meada, né? Em que momento nós nos desviamos? Porque a maioria de nós já se esforça em cumprir o próprio dever, já faz aquilo que Jesus recomendou, fazer aos outros o que gostaria de que eles fizessem. Ah, não, Edmar, eu já tenho tolerância para mais do que eu seria capaz de dar. E como diz Viana de Carvalho em Estudos Espíritas, nós estamos confundindo tolerância com conivência, com cumplicidade. Tolerância não é aderir ao mal produzido por alguém, não. Tolerância não é estar indiferente aos que os outros fazem, aos próprios filhos, aos amigos, aos parentes, aos colegas. Ele diz: não, você quer fazer, que você continua fazendo, eu vou ficar aqui no meu canto
e você vai no seu caminho, eu vou no meu. Isso não é tolerância. Tolerância é continuar fazendo bem onde está todo mundo fazendo mal. É continuar acreditando quando todos desacreditam. É seguir rigorosamente o que é o seu direito, sem a tentação de violar o direito alheio. Como diria Sócrates, já no século V, né? A condenação de Sócrates foi um absurdo consumado em termos de justiça, todo mundo sabia. Ele não fez absolutamente nada para ser condenado. A tomar cicuta e morrer, né? Ele simplesmente desafiou as maiores autoridades da época diante do seu escravo chamado Nemo, numa gincana pública em que Nemo respondeu a todas as questões que lhe foram propostas, induzido por Sócrates, que depois desenvolveu o chamado processo maêutico, de extrair de Nemo a pedra preciosa que ele possuía e todos nós possuímos. Sócrates foi considerado um bruxo, não um sábio, e foi condenado à morte por isso. E ao morrer, teria sido obrigado a tomar o veneno. Os seus seguidores disseram, mas isso é um absurdo consumado, isso fere os princípios da justiça, da igualdade, do direito. Como é que você vai aceitar isso? E a resposta dele foi simples. É preciso que os homens bons cumpram as leis más, para que os homens maus não encontrem uma razão ou precedente para descumprir as leis boas, e tomou a cicuta. Nós vivemos um dilema individual e coletivo hoje, porque o período de adaptação à regra áurea está acabando. Jesus já nos antecipou a regra do futuro. Não é amar o outro como gostaria de ser amado, não. Isso não vai servir para o mundo de regeneração. Isto é o piso do mundo de regeneração. Há uma outra dimensão de amor muito mais importante, e é esta que precisamos procurar. João 13:34. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Não que vos ameis, como gostarias de ser desamados, mas que vos ameis como eu, Jesus, vos amou. Esta dimensão de amor é a dimensão do mundo de regeneração. É o amor incondicional. Não é o amor cuja barreira é a individualidade, é o interesse pessoal próprio. Não. Esse é do mundo do passado. E nós estamos vivendo essa transição. Jesus, como Sócrates, visita-nos agora o coração, procurando abrir à força o peito nesta procura, fragmentando o quartzo que esconde a esmeralda preciosa que todos temos dentro de nós. E se tivéssemos visão e sensibilidade para vê-lo tal qual se encontra agora tão perto de nós, nós diríamos a ele: só você para dar à minha vida direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar, farol no mar das incertezas. Quem não gostaria de ter Jesus consigo neste mar de incertezas? Ninguém mais nos amou como Ele, como ninguém jamais amou, ninguém mais, como Ele nos amou, como Ele nos ama, e não perderá uma ovelha do seu rebanho sequer, e aguarda de nós uma atitude singela, nenhum ato de heroísmo, nenhum fenômeno transcendental, nenhuma proposta de reforma coletiva. O que Ele espera de nós foi o que Ele recebeu de Dimas, crucificado ao seu lado direito. Ele espera que não nos tornemos ou nos mantenhamos como gestas ao lado esquerdo, protestando, blasfemando, desafiando
começou a usar seu poder em nosso benefício. Como a dizer, nós já fizemos a nossa parte, Senhor. Faça a tua. Que parte fizemos? Chegamos aqui como devedores, já tendo recebido a magnanimidade do Pai que divide em longas prestações mensais ou de vidas as dívidas que contraímos à vista, com dramas inenarráveis, prejudicando dezenas, às vezes milhares de pessoas que ficaram à nossa retaguarda. Se Emmanuel, em Pensamento e Vida, enuncia os dois princípios reitores do universo, interdependência e repercussão, que os físicos quânticos, Romildo, chamam de interconectividade. É a mesma coisa. Porque quando se fala em justiça no Espiritismo, quando se fala em saúde, em equilíbrio, em bem-estar no Espiritismo, nós estamos falando da necessidade de observar o outro. Isso já foi dito em todos os momentos da história, nas mais diversas esferas, dentre materialistas, como Alain Touraine, em Crise da Modernidade. No seu livro ele diz: a suprema aspiração da convivência humana é o reconhecimento do outro. E o que é isso, se não fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse? Tal como os imperativos categóricos de Kant, Immanuel Kant, ou os universais semânticos de Humberto Eco, ou qualquer dos profetas que tenha orientado a formação das grandes religiões no mundo, na filosofia, na arte, na ciência, na religião. O que precisamos mais? De que precisamos mais para atender ao chamado? Do vinde a mim. Na questão 876, Kardec pergunta e recebe como resposta: a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Questões 877 e 878, respeitar os direitos do semelhante. Quem assim procede, pratica a justiça na sua pureza máxima. Que modelo, então, seria tão próximo dessa realidade? É impossível encontrar num contexto materialista, porque é impossível ser feliz fomentando a infelicidade alheia. O materialismo acicata o utilitarismo, o hedonismo, o niilismo. E é curioso que tribos primitivas estão revelando isso para filósofos alemães hoje na África. O trabalho de um alemão na África hoje trouxe a notícia para o mundo de uma expressão chamada Ubuntu. Esse sociólogo, antropólogo, filósofo, estudioso das práticas humanas, chegou numa tribo africana e fez uma gincana com os meninos, a maioria mutilados, sem pernas ou defeituosos, encheu o centro da comunidade de brinquedos, utilidades e comida, colocou uma linha e disse: vamos todos, o primeiro a chegar lá vai poder escolher, e assim sucessivamente, o segundo, o terceiro. Ele estava pesquisando o comportamento tribal. Dada a partida, para a surpresa do alemão, nenhuma criança se adiantou à outra. Deram-se as mãos e caminharam unidas até os brinquedos, guloseimas e utilidades que estavam no centro da comunidade. Ele ficou muito surpreso e, ao chegarem todas, ele perguntou a qualquer delas, porque todas elas respondiam a mesma coisa: o que significa isso? E eles diziam: você não sabe, tio? Isso é Ubuntu. Ubuntu é Ubuntu, tio. O que significa o Ubuntu? E esse pesquisador alemão chegou à conclusão do seguinte: é impossível ser feliz com a infelicidade alheia.
Nós não podemos estar satisfeitos nem felizes quando morrem 50 mil pessoas ano no Brasil por homicídio, não é acidente não, por homicídio, crime doloso contra a vida. Não sei se os amigos sabem o que isso significa. Se somarmos todos os conflitos do mundo, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, em Ruanda, todos eles vai dar um número menor do que se morre no Brasil. Nós não podemos estar tranquilos com isso. Nós não podemos estar felizes quando nossos filhos estão infensos à droga e o filho do vizinho, do parente, do amigo está escravizado ao crack. Já se tornou um zumbi social. Não há felicidade possível quando alguém sofre ao nosso lado. Mas também é impossível resolvermos os problemas de todo mundo? É certo que sim. E Deus, Jesus, os bons espíritos não esperam isso de nós. Eles vão colocando o jugo, tal como nos descreve o Padre Germano, à medida das nossas forças. O que se espera é que, como Dimas, digamos a Jesus: Senhor, ampara-me. Eu quero praticar o bem, mas está tão difícil, está tão complexo, eu não consigo nem resolver meus próprios problemas. E os espíritos estão fazendo um teste curioso conosco. Os espíritas todos aqui sabem, né? Eles não nos ajudam a resolver os nossos problemas, mas se nós resolvermos os problemas dos outros, rapidamente vem mensagem, vem sugestão, vem intuição, aparece alguém, num instante a gente resolve o problema dos outros. O nosso parece que fica para trás. Isso é um teste, isto é uma prova de confiança, porque na medida que olhemos para o outro, nós vamos naturalmente ampliar a nossa capacidade de resolução de tudo que nos envolve. E Jesus não nos deixaria desamparados com aqueles que desejam, que querem, que declaram, que se comprometem em segui-lo. Ele conhece os nossos joelhos, tão desconjuntados quanto os de Paulo. Ele sabe das nossas limitações, mas espera tão somente que nos libertemos das antigas amarras que nos escravizaram aos sistemas que nos trouxeram até aqui e nos infelicitaram tanto. Queridos amigos, queridos confrades e confreiras de Ideal Espírita, ao tempo em que eu agradeço a participação neste banquete de luz, evoco o pensamento de Jesus, a sua energia, para que nos conceda a bênção da percepção. Senhor Jesus, nós te sabemos presente, nós nos sentimos amados, mas por acréscimo de misericórdia, Senhor, amplia-nos a visão defeituosa. Dá que possamos descobrir aquilo que em nós precisa ser mudado, e não no outro. Dá-nos a possibilidade de mudar aquilo que urge mudarmos em nós mesmos. Para isso te suplicamos, Senhor, um fragmento da tua luz. Dá-nos de par com isso a resignação, a paciência daqueles que consentem com o coração, de maneira que, confiando-te as preocupações, as inquietações, as dores, as aflições, confiam passar por este período de maneira sobranceira, equilibrada, confiante dos que se sentem contigo. E dentre aquilo que podemos e devemos fazer, porque só depende de nós, e aquilo que não podemos fazer porque independe de nós, ou viria em detrimento de nós mesmos, dá-nos, Senhor, a tua coragem. Nós que, como muitos, Senhor, que te precedem, reencarnados na terra,
como nos assegura Bezerra de Menezes, os 72 da Galileia já estão de volta. E dentre nós, que aqui estamos buscando a luz pela doutrina espírita, que também estivemos, e muitos de nós ouviu a mesma voz de Jesus do passado, que possamos agora dizer com Ele: dá-nos a Tua paz, Senhor. Não como propriedade pessoal, mas como algo que recebamos para distribuir, por onde formos, com quem estivermos, atravessando as provas e testes que o Teu coração decidir que ultrapassemos. Abençoa-nos o momento, a existência, a vida, o esforço, o trabalho, o estudo, e seja conosco, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Que assim seja. Obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Edmar Scholl